Bom dia a todos, a todas as amigas, aos amigos. Ótimo domingo para todo mundo. Vamos iniciar mais o Evangelho no Lar, com a graça de Deus, agradecendo a presença de todos, as vibrações. Então vamos mais uma vez abrir nosso lar, abrir nossa casa, para que Jesus adentre e nos ajude a equilibrar, a harmonizar, a deixar esse ambiente cada vez mais em paz. Nós vamos ver hoje que nós vamos falar sobre paz. Então vamos iniciar com uma oração, como a gente sempre faz, né? Vamos nos ligar àquilo que existe de melhor. Então vamos mentalizar o Mestre amado, Jesus, todo iluminado, adentrando o nosso lar. Que possamos, nesse momento, com a sua presença, elevar nossas vibrações, elevar os nossos pensamentos, agradecidos pela oportunidade do divino amigo dentro da nossa casa, iluminando, amparando, equilibrando cada cômodo, cada repartição, aqueles nossos entes queridos que ainda dormem, que eles também possam ser amparados nesse momento, e que a presença desse amigo divino possa nos fortalecer nessa caminhada. E nós iniciamos esse Evangelho no Lar, agradecidos pela presença dele em todos os momentos, auxiliando o nosso planeta nesse momento tão importante de transição. E nós iniciamos esse Evangelho, Pai, com o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tenhamos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Muito bem, vamos agora estudar um pouquinho para melhorar nossa vibração. Então eu vou passar aqui. Vamos ouvir as palavras do Emmanuel no livro Rumo Certo, como a gente vem fazendo a cada final de semana, né? Só lembrando que para quem não conseguir assistir, que elas vão estar disponíveis tanto no Facebook quanto no YouTube da Seara. Então, vamos falar hoje sobre o capítulo 6, Diante da Paz. E eu esqueci de falar no início, né? Mas eu usei essa frase aqui lá na capa da apresentação. Ela diz o seguinte: entendendo-se a paciência, a maneira de ciência da paz. Então, nós vamos estar estudando hoje a ciência da paz. E aí, o Emmanuel nos diz: onde nós devemos procurar a paz? Não a distância, de vez que ela reside em ti mesmo. Então, a primeira lição aqui é que a paz é interna, ela não é externa, né? E muitas vezes a gente precisa que o mundo se pacifique para que a gente fique em paz. E, na verdade, é justamente o contrário, né? Eu preciso vibrar na paz para que o mundo se pacifique. Então, o Espiritismo não é fácil, porque ele sempre coloca a responsabilidade para nós, né? E a questão da ciência da paz é interessante, porque a tríade do Espiritismo, que é ciência, filosofia e religião, se a gente for perceber, ela está toda aqui, nessa palavra, ciência da paz, né? Que é uma ciência, ao mesmo tempo é um jeito de viver, uma maneira de viver, que é a paz, né? E acaba sendo religião, porque se a gente tem essa paz interna, nós conseguimos nos ligar a Deus de uma maneira mais tranquila. E o Emmanuel continua dizendo para a gente: a paz, no entanto, baseia-se na lei da troca, que mantém o equilíbrio do universo, através do binômio dar e receber.
É interessante porque nós só conseguimos ter paz verdadeira convivendo. E esse planeta escola, que é o nosso planeta Terra, ele nos ajuda demais para isso, né? Então não adianta a gente virar um ermitão, ir lá para a montanha e ficar meditando. Não que não seja ruim meditar pelo planeta, mas qual o mérito se você não convive, né? Se você não troca, né? Se você não lida com os diferentes. E nós só vamos conseguir esse mundo de fraternidade pelas relações. Não tem jeito, não dá para fazer isso sozinho. Então, nós temos que trabalhar com esses dois conceitos, né? Um conceito interno, de que a paz ela está dentro de mim, e que eu só consigo ter essa paz verdadeira se eu me relaciono com o externo, dando o que eu tenho de melhor, né? E aí o Emmanuel nos pede, vamos semear a paz, a fim de que a gente também possa recolher essa paz de alguma forma. E quando te não seja possível providenciar a segurança do ambiente fustigado de inquietação, mentaliza a paz por intermédio da palavra e do pensamento. Então nós espíritos imortais que somos, que estamos nessa jornada de aprendizado, de evolução, nós somos uma usina geradora de vibrações. Imagine nós como uma usina elétrica, né, fazendo uma analogia aqui. Nós estamos gerando energia através dos nossos pensamentos, através das nossas palavras, através das nossas ações. Nós estamos vibrando e gerando energia para o planeta. E muitas vezes a gente espera assim, fazendo uma brincadeira, né, com aqueles concursos de Miss Universo. Ah, o que você deseja? Eu desejo a paz mundial. Mas eu estou vibrando paz dentro de mim? Porque não adianta eu desejar a paz mundial. Não adianta, no meio de uma calamidade, como nós estamos passando, de uma epidemia, eu simplesmente querer desejar a paz e o equilíbrio para todos. Se internamente eu não consigo obter isso. Fica muito difícil, né? A gente vibra para o externo, mas a gente não consegue, de alguma forma, se harmonizar. E quando a gente não conseguir, você está num ambiente tumultuado, e isso existe para todos, né? Nós estamos num ambiente tumultuado, seja no trabalho, seja na família, seja, enfim, na nossa casa de oração, em qualquer lugar. Nesse momento, muitas vezes a gente pode não conseguir resolver. Ou se a gente agir, às vezes nós vamos atrapalhar. Então, nesse momento, o que nós temos que fazer muitas vezes é só dar uma boa palavra ou simplesmente vibrar positivamente. Bom dia a todos os amigos aí que estão aparecendo, todas as amigas, tá? Em breve estaremos juntos, fisicamente, se Deus quiser. E seguindo um pouco mais aqui, sobre essa questão da paz, o Emmanuel nos pede, ante o desequilíbrio e agora ante os enfermos, cala os assuntos suscetíveis de criar agitação e oferece-lhes a tranquilidade, relacionando temas capazes de garanti-la. Isso daqui é muito característico, né? Porque, não sei se você conhece aquela pessoa que vai fazer visita para o enfermo e começa a contar história de doença. E ela começa a contar a história de um, do outro, e o outro morreu, o outro começou assim e depois morreu. E a pessoa, em vez de ajudar o doente, na verdade, ela piora a vibração daquele lugar, né? Ela não leva tranquilidade. E a gente tem que entender isso, que na verdade é o que ela tem hoje. Essa irmã, esse irmão que foi lá visitar o doente, começou a falar de doença, é o que está dentro dela. Infelizmente, ela vibra isso. E ela não consegue, na verdade, encher o copo do outro porque o dela está vazio. Então nós temos que olhar com esse olhar de compaixão, né? E não com um olhar de julgamento. Que às vezes dá para falar assim, não vai visitar não, fica em casa, né? Mas na verdade é uma troca. E ela também está aprendendo.
Muitas vezes a gente encontra irmãos e irmãs de jornada que a gente percebe claramente quanto desafio essa pessoa ainda tem para evoluir, né? Sem julgamento. Olha como ainda tem pontos que ela precisa, de alguma forma, lidar, seja desafio familiar, seja desafio no trabalho, seja desafio interno, de não ter paz, né? De não conseguir ter tranquilidade. E aí o Emmanuel recomenda para a gente, assim, todo momento é momento de espalhar, de semear a paz. Entretanto, se o verbo não te for facultado, quer dizer, se você não conseguir nem falar naquele ambiente, envia ideia de reconforto e encorajamento aos doentes, diligenciando proteger-lhe as forças mentais ameaçadas de desgoverno. Então, mesmo que a gente não conseguir, de repente, falar ou agir, né, que a gente mentalize positividade, que a gente mentalize cura, que a gente mentalize Jesus adentrando aquele local, que a gente mentalize os bons espíritos atuando sobre aquela pessoa, sobre todo aquele ambiente, né? Que muitas vezes vai ajudar. E aqui ele continua em um outro problema, né? Quando a gente percebe a discórdia, permanece com a verdade e aclara o caminho. Não tenta ter razão, né? Porque o ter razão, muitas vezes, é o nosso orgulho. O nosso orgulho quer ter razão. Mas a nossa essência, o nosso eu divino, quer fazer o que é certo. Então, uma vez eu encontrei essa frase na internet, assim, o orgulhoso, ele quer ter razão. A minha visão, né? E aquele que realmente quer evoluir, ele quer fazer o que é certo. Então, quando a gente fala permanece com a verdade, quando Jesus diz conhecereis a verdade, ela vos libertará, é isso. Não vamos discutir a forma, né? Às vezes a gente fica preocupado com a forma e esquece do conteúdo, da essência, que é o Cristo. E nesses momentos de discórdia, vamos emitir pensamento de paz, sabendo que nós não somos melhor do que ninguém, mas que os desafios pessoais são diferentes. Aquela pessoa pode passar por outros desafios e eu tenho os meus, e em cima disso a gente vai buscando a nossa paz interna. Não esperando que o mundo se pacifique, mas que a gente se pacifique para ajudar que o mundo se regenere, né? E seguindo mais um pouco aqui na apresentação, emite pensamento de paz, diz o Emmanuel, no rumo dos irmãos em contenda. E se podes falar, pronuncia a frase edificante que consiga ajudar a extinguir os focos de perturbação ou desequilíbrio. Uma coisa que eu tentei fazer, e nem sempre eu consigo, porque assim, nós estamos nesse meio, né? Nós estamos em energias diversas, e agora com a pandemia, a gente sofre também isso, né? E é muito difícil você, eu sempre faço essa analogia, né? Você conseguir ser farol nesses momentos. Às vezes a gente fica que nem vela, né? Vai para lá, vai para cá, a hora apaga, aí acende de novo, apaga de novo. Qualquer ventania, qualquer problema, qualquer dificuldade, a gente não consegue ficar firme, né? Na caminhada. E é normal, a gente está nesse processo, né? Não precisamos nos culpar por isso. Mas às vezes alguém vem falar alguma coisa negativa de uma pessoa, o que eu tento fazer é buscar algo positivo. Como eu falei, nem sempre eu consigo. Às vezes você também não está satisfeito com aquilo e pumba, né? Mete mais lenha na fogueira, como a gente diz aqui, né? Mas, quando possível, tenta falar algo bom da pessoa. Porque vocês vão perceber que nós quebramos a corrente. Essa corrente de discórdia, né? E todo mundo tem algo bom. Ah, ele está fazendo isso, aquilo, ela está fazendo isso, aquilo. Ó, mas olha o que ela fez com fulano. Lembra quando ela ajudou naquilo? Olha como ela se coloca à disposição para querer auxiliar. E quando ela fez aquilo? E aí a pessoa leva um choque, né? E fica até brava às vezes. Fala assim, tô aqui reclamando, em vez de você meter lenha na fogueira, né? Eu queria que você
ajudasse a eu tá certo, a eu tá certa, e você vem falar um contraponto, né? Mas é assim que a gente vai se harmonizando nessas relações, né? E seguindo mais um pouco aqui, nessa questão do desequilíbrio, da perturbação, né? A gente tem sim que ser instrumento dessa paz. A paz que Jesus nos deixou, né? E já finalizando esse tópico, renteando com alguma criatura menos feliz, e todos nós estamos convivendo, né, com pessoas que estão com dificuldades maiores, menores, diferentes, por maiores que sejam os motivos que a tornem pouco simpática, rememora os vínculos de fraternidade, que nos unem fundamentalmente, uns aos outros, e procura ampará-la mentalmente, abençoando-lhes a presença com silenciosas mensagens de amor e renovação. E é interessante o Emmanuel falando aqui, né? Silenciosas mensagens de amor e renovação. Então, assim, nós não podemos esquecer que muitas vezes esse irmão, essa irmã que hoje nos ataca, nos fere ou simplesmente dificulta a nossa caminhada, é um irmão, é uma irmã. E que muitas vezes nós estamos ligados por laços de não só dessa vida, mas de outras vidas também, como espíritos imortais que somos. Então a gente para de olhar só para esse problema pontual e começa a olhar para a grande jornada evolutiva que nós temos. E aí uma pergunta que a gente pode fazer é assim, por que essa pessoa me trata assim, né? O que leva ela a agir dessa forma? Que desafios que ela tem para estar dessa forma ainda, né? Me tratando desse jeito. E aí a gente faz todo um trabalho de empatia, de se colocar no lugar do outro. É fácil? Não, não é. Mas nós temos que pensar nisso. Muitas vezes nós fomos a causa do escândalo. Mas eu nunca fiz nada para essa pessoa. Não agora. Mas se nós acreditamos que a lei é justa e que nós temos um Pai de misericórdia, essas relações elas têm que ser pacificadas. E não adianta a gente fugir, né? Muitas vezes nós pedimos. E isso, em vez de ser um problema, na verdade é uma oportunidade. Eu sei que é fácil falar, mas não é fácil fazer. Difícil. Mas é uma oportunidade. Vamos encarar dessa forma, tá? Então vamos seguir mais um pouquinho aqui. Se recebe notícias acerca das aflições e provas de alguém, endereça a esse alguém pensamentos de compreensão e consolo que lhe favoreçam o reajuste. Vou falar uma coisa que é muito difícil, mas eu acho que a gente tem que começar a fazer cada vez mais. Bezerra de Menezes fala isso, né? Nós só vamos ter um mundo pacificado se a gente não olhar só também para a vítima, se a gente olhar também para aquele que agride. Não é fácil. Às vezes a pessoa fez um mal para outra, cometeu um crime, mas é um irmão nosso também. E é um irmão nosso que começou um plantio muito difícil, que vai colher através disso. Então, muitas vezes, nós pedimos pelas vítimas, mas vamos pedir também pelos agressores, porque eles também precisam da nossa compaixão. É muito difícil pensar dessa forma, né? Às vezes a gente ainda está vibrando no olho por olho, dente por dente. Mas se a gente quer ter paz verdadeira, nós precisamos vibrar por todos para criar esse mundo de fraternidade, né? Senão a gente nunca vai ter paz verdadeira. Nesse mundo de provas e expiações é difícil você estar em paz, né? Muito difícil. Porque a gente está sempre sendo confrontado a todo momento para exercitar a nossa paciência, como diz o Emmanuel. Mas essa busca e essa escola que nós estamos matriculados. Vamos fazer jus. Vamos passar de ano, né? E não passar de ano só porque teve pandemia. Vamos passar de ano por mérito. Vamos seguir em frente aqui. Tem mais um slide. Conversando, acalma os que te ouvem. Então, assim, como eu falei lá no início, nós somos usinas geradoras de energias.
Imagina a gente esparramando energia para todos os lugares, através da nossa fala, através do nosso pensamento, através da nossa vibração, através da nossa oração. E aí, de alguma forma, o Emmanuel nos pede: acalma aqueles que te ouvem. E ele diz: escrevendo, articula imagens de otimismo e confiança, serenidade e alegria. Em tudo que a gente fizer, né? Que a gente consiga transformar algo para melhor. Lembrando amigos ou inimigos, envia-lhes votos de êxito nas tarefas e compromissos que abracem. Olha que interessante. Lembrando amigos ou inimigos. Então, assim, se alguma pessoa não gosta de você por algum motivo, vibra para ela, para que ela tenha sucesso, para que ela siga em frente. Porque só assim é que vocês vão daqui a um tempo, se pacificar nessas relações. Às vezes a gente não consegue fazer isso nesse momento, né? Tem algo muito, muito ruim que aconteceu lá na infância, alguma coisa muito complicada que aconteceu há muito tempo atrás, mas isso o tempo ele vai curando, né? Ele vai fazendo esse processo. E se a gente conseguir vibrar por essas pessoas, quando eu estava falando uma vez sobre perdão, eu lembro que a gente estava discutindo isso, mas como que eu vou perdoar? Tá doendo muito ainda, né? Tá muito machucado. Não precisa falar com a pessoa, mas começa a mentalizar. Começa a mentalizar vocês conversando. Começa a mentalizar você expondo seu ponto de vista sem querer ter razão, né? Porque a outra parte também vai falar que tem razão. E aí a gente vai para o confronto de novo. Mentaliza um abraço. Mentaliza de novo o amor nascendo, que já teve um dia, ou não nessa, ou talvez em outras encarnações, já existiu o amor. Mas ele se adoeceu por algum motivo. E aquele amor que trazia paz para a gente, na verdade, virou vingança, virou ódio. Mas a gente começa a mentalizar. Porque como usinas geradores de energia, nós vamos vibrar positivamente. E vamos escrever, né? Está escrito esse amor aí, esse coração na praia. Tudo que a gente fizer, nós vamos escrever regeneração. Então vamos seguir mais um pouco aqui, aí sim, para o último. Seja quem seja, auxilia como e quando puderes, a fim de que todos os que se comunicam contigo permaneçam em paz e alegria. Olha que interessante. E até uma reflexão que eu vou fazer na sequência. O que acontece com as pessoas quando falam comigo, né? O que acontece? Elas saem melhores ou saem piores? Que tipo de energia eu estou doando para quem está ao meu lado? Será que é paz e alegria? Ou será que é desequilíbrio? A gente fala muito de medicina, né? A gente vê a medicina do corpo, a gente vê aquela medicina. Então você vai lá, tira um raio-x, faz uma tomografia e você consegue perceber algumas coisas. Mas vai chegar um momento que a gente vai fazer o mesmo exame para a alma. Não sei quando isso vai chegar, né? Tem até aquela questão da Kirlian, né? Que vê a aura da pessoa, que os russos inventaram, enfim. Mas vai chegar um momento que a gente vai poder ver. E muitas vezes a pessoa fisicamente ela está bem, só que o médico vai olhar o exame lá e fala assim, nossa. Vai falar assim, não tem vulcão no Brasil, mas aqui em você deve ter uns 3. Você está prestes a explodir. O que está acontecendo? Fisicamente está normal. Mas internamente tem vulcão, maremoto, ciclone bomba, nuvem de gafanhoto, tá aquele caos. Como é que nós vamos ter paz no mundo se internamente nós estamos doentes? Então, o espiritismo, ele é difícil, não é fácil. A gente sabe disso, né? Porque ele fala assim, você tem que se apaziguar. É interno. Você precisa olhar para isso. Porque senão você adoece. E é interessante que a gente às vezes olha só para o externo, né?
Então a gente quer que o mundo se pacifique, que a epidemia acabe, que o normal volte, mas e você? Você está em paz para oferecer essa paz para o mundo, né? Como usina geradora de paz para os nossos semelhantes? Ou internamente nós estamos em ebulição? A gente sabe que todos nós temos momentos, né, de ebulição. Todos nós ficamos depressivos em algum momento da vida. Mas essa busca pela paz é o que o Espiritismo nos pede, é que Cristo nos pede, né? Do conhece-te a ti mesmo. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que fazendo isso, nós vamos sim criar um mundo de regeneração, através da nossa paz interna, dessa busca, né? E nós podemos fazer isso hoje, fazendo evangelho no lar, conversando sobre paz, fazendo oração, tentando perceber em nós aqueles momentos onde o vulcão está prestes a explodir, né? E é interessante porque se a gente não tem paz interna, o que a gente cria no mundo? A gente cria turbulência, a gente cria inquietação, a gente cria angústia, a gente cria... E se eu tenho paz interna, o que eu crio? Eu crio laços de afetividade, eu vou criando regeneração em tudo que eu faço, mudança para melhor, né? E eu vou vibrando nessa situação. Então, é uma reflexão que a gente pode fazer. Eu estava conversando com a Aline agora há pouco sobre... Eu faço um tratamento de homeopatia, né? Eu tive um problema muito sério de rinite, enfim. Só rapidinho para ver como é diferente, né? E eu estava com um problema na minha unha, uma manchinha que apareceu lá, e minha mulher falou assim, isso daí vai dar trabalho, porque você vai ter que pôr remédio toda noite, porque você vai ter que, de alguma forma, tratar, e é caro o tratamento. Eu fui no médico, lá no homeopata, ele falou assim, eu falei, doutor, tô com um problema na unha tal, do pé direito. Ele falou assim, não, deixa aí. Eu falei, mas por que, doutor? Porque isso é seu organismo, é uma válvula de escape. Isso vai passar. Porque o problema não está na unha, o problema está interno. Então, a hora que eu me apaziguar, aquilo passa. Eu saí feliz da vida, né? Porque eu não precisei fazer tratamento. Mas é muito estranho, porque nós não temos esse conceito, né? Nós temos aquele conceito de me dar um remédio para sarar logo, me dá um remédio para eu ficar em paz, me dá um Prozac, me dá enfim, um antidepressivo. E não é isso que a gente tem que buscar. Nós temos que buscar essa paz interna, através da conversa edificante, das boas leituras, através dos bons relacionamentos, não aqueles relacionamentos doentios. Muitas vezes a gente precisa se afastar um pouco, né, para conseguir se equilibrar. E aí nós vamos começar a vibrar e doar essa energia para quem está à nossa volta. Então, voltando aqui, para finalizar esse trecho do capítulo, cada consciência na excelsa criação de Deus é núcleo de vida independente na vida imperecível. Então, assim, nós somos uma usina criada por Deus. Olha que coisa. Únicos, imperecíveis. Olha a força que nós temos. Pensa numa usina poderosa, despejando energia para todo lado. E aí nós temos que fazer a escolha, né? Que energia que nós temos? E ele encerra dizendo o seguinte: reflete na importância da tua própria imortalidade e recorda onde estejas que a paz de teu ambiente começa invariavelmente de ti. E muitas vezes nós somos convidados a exercitar a paz, né? E aí a gente fica aquela sensação, tá tudo tão bem que algo ruim vai acontecer. Não sei se já tiveram isso, né? Fala, nossa, tá tudo tão tranquilo, vai acontecer alguma coisa. Porque a gente vive nessa turbulência. A gente não consegue nem aproveitar os momentos de paz, muitas vezes, porque nós estamos tanto vibrando no problema, na inquietação, na ansiedade, que a gente não consegue. E ao mesmo tempo que o Espiritismo nos cobra, fala, isso é seu. Vamos olhar para esse porão, vamos abrir esse sótão, vamos olhar para esse medo, para a gente se fortalecer. Ele é consolador, porque ele fala assim, nós somos espíritos imortais. Nós vamos ter todo o tempo necessário. Mas a gente sabe que esse tempo necessário, se a gente não começar hoje,
as coisas vão se dificultando, né? Mas nós somos espíritos imortais. Você imaginou se a gente tivesse uma vida só, pessoal? O desespero que a gente estaria agora? Fala, nossa, não vai dar tempo de fazer. Não vai mesmo. Mas a gente vai fazendo, um passinho de cada vez, se melhorando. O Carl Gustav Jung, eu vou falar sobre depressão daqui uns dias, mas assim, ele foi deprimido. Ah, o cara, o psicólogo lá, o psicanalista, também. E para ele foi uma benção, porque ele aprendeu sobre isso, né? Então, quando a gente está passando por esses momentos de falta de paz, na verdade é um convite para o aprendizado. O que eu preciso melhorar? Como é que eu me transformo nessa usina geradora de boas energias, né? E a gente sabe que quando a gente se enche de amor próprio, sem vaidade, sem egoísmo, nós conseguimos doar isso para o universo, para quem está à nossa volta, né? Então, essa era a mensagem, uma mensagem riquíssima lá do Rumo Certo, diante da paz, falando que a paz é interna, é uma condição interna nossa, e que ela só acontece quando nós nos relacionamos. Não adianta. Aquela historinha do porco-espinho, né? Ah, um espeta o outro, mas se a gente não estiver junto, a gente morre de frio. O frio das relações, a gente morre. E para quem estiver solitário nessa pandemia, né? Se conecta em pensamento. Se relaciona pelo telefone, pelas redes sociais, troca energia de outras formas que não a física, mas não deixe de trocar energias. Por favor, não se conecte com bate-boca em redes sociais. Isso não traz nada para ninguém. Do tô certo, do tô errado. É uma vibração que não traz paz. E assim, uma coisa que eu comecei a fazer e tem me ajudado é diminuir um pouco a TV também. Às vezes você quer ver noticiário para ficar sabendo, mas assim, muitas vezes isso não traz paz. Aí é um bom filme, um bom livro, né? Às vezes a gente erra, a gente acha que o filme é bom e daqui a pouco começa a espirrar sangue na tela, né? Que é o que mais tem hoje. Mas vamos buscar essa paz interna. Teve uma dica do Rogério aqui, um abraço para ele, do Miramês, né? O livro Saúde. Gosto muito do Miramês, do João Nunes Maia, que psicografa, né? E fica a dica aqui do Rogério Mariano. Então, meus amigos, para a gente ir já para o encerramento, mas uma reflexão. Esse monte de coraçãozinho grudado aí representa nós. Nós estamos todos conectados, né? Nós estamos todos conectados no amor do Pai. Mas, de alguma forma, não existe felicidade nesse planeta ainda de provas e expiações. Por quê? Porque nós estamos conectados. E se um irmão nosso sofre em qualquer lugar, ele vibra aquilo. E se ele vibra, nós sentimos também. E a reflexão que eu comecei a fazer quando eu estava explicando, falando do rumo certo, né? Fazendo essa reflexão, eu queria trazer para vocês é assim: todos nós, né? Quando eu me relaciono, as pessoas saem melhores. Toda vez que eu entro para fazer uma conversa com alguém, nós saímos melhores ou nós saímos piores? É uma reflexão para a gente fazer. Muitas vezes a gente acha que está ajudando e, na verdade, a gente pode estar atrapalhando, em alguns casos. Então, essa reflexão olha, eu falei com a pessoa, a relação melhorou ou a relação piorou? Será que toda vez que eu estou conversando, que eu estou me expondo, que eu estou vibrando, as relações estão melhorando ou elas estão piorando? Porque é isso que vai trazer paz para a gente, né? A gente perceber que nós somos sim essa usina de coisas boas. Muitas vezes a gente tem uma troca, né? Como o Emmanuel disse, nós temos essa troca, que é uma troca importante. Quantas vezes eu chego do serviço, chego não, né? Agora eu estou trabalhando no fundo de casa, mas enfim, chego para a cozinha e eu começo a despejar na minha esposa, coitada. O Miramês tem um livro chamado Horizontes da Fala, né? Que ele conta um pouco sobre isso. A questão da palavra. E às vezes é uma doação dela escutar.
com certeza ela está me ajudando. Nós estamos trocando energia. Às vezes não é nem o assunto, não interessa o assunto. Mas olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. E aí nós temos a capacidade de transformar aquilo em cura, né? Todos nós temos a capacidade de transformar aquilo em cura. Cura das relações, cura do ambiente, cura das vibrações. Não é fácil, mas se a gente conseguir prestar atenção, né, nesse momento de troca que todos nós fazemos, e aí nós vamos colocando água no balde do outro, e ele vai colocando água no nosso balde, e a gente nunca vai ter sede. Se a gente fizer isso, essa troca, né, essa permuta. Lembrando que a água é aquela água do poço de Jacó. Aquela água que sacia, que nós não vamos ter mais sede, como disse Jesus para a samaritana, né? Não é essa água do mundo de provas e expiações que nos dão, através dos atalhos todos, né? Mas essa água que realmente vai saciar. E aí nós vamos gerando paz, tendo paz e gerando paz. E para encerrar, meus amigos, minhas amigas, mais um Evangelho no Lar aqui, mais um momento de vibração, de reflexão, de troca de boas energias, que é isso que nós estamos fazendo, eu queria trazer a oração da paz, que todos vocês devem conhecer, que é a oração de São Francisco, que eu acho lindíssima. Então vamos discutir um pouquinho do que São Francisco está nos dizendo, né? Ele diz o seguinte: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Quando Jesus diz que a minha paz esteja convosco, ele está falando para a gente distribuir, não é para ficar só para a gente, né? É para a gente distribuir. Senhor, fazer-me instrumento de vossa paz. Quando houver ódio, que eu leve o amor. Quando houver ofensa, que eu leve o perdão. Quando houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Então, nessa primeira parte da oração, o que São Francisco nos pede, e o que Emmanuel nos pediu no capítulo 6, Diante da Paz, é que nós sejamos essa energia que muda a vibração do planeta, né? Então, enquanto alguém vibra ódio, nós vamos vibrar amor. Enquanto vem com ofensa, nós vamos vibrar perdão. Enquanto alguém vibra discórdia, nós vamos vibrar união. E por aí vai. Enquanto houver treva, nós vamos vibrar luz. Porque a gente sabe que treva só existe por falta de luz. A trevas, na verdade, é a ausência da luz. Ela não existe. Porque se a gente acende a luz, ela deixa, né? Nesse momento de pandemia, nesse momento de depressão que muitas pessoas passam, né? Vamos levar alegria. Não aquela alegria externa, né? Aquela alegria verdadeira, não aquela euforia passageira, mas aquela alegria dos bons relacionamentos, né? Que bom estar aqui com você hoje. Como está gostoso essa convivência, né? Uma convivência positiva. Que bom estar protegido aqui com a minha família nesse momento de pandemia, com os meus entes queridos. Que bom estar vibrando um pouco mais essa energia de amor do Cristo nesse domingo. E São Francisco termina dizendo, para nós, como instrumentos da paz, né? Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E esse morrendo, fazer uma observação, primeiro assim, São Francisco, ele era um espírito, um ser integral, né? O Miramês fala no livro Francisco de Assis, se não me engano é do Miramês, posso estar enganado aqui, que ele fala que era do espírito, era João, né? O apóstolo João, reencarnado como São Francisco.
E ele diz, nesse momento, que nós temos que sim dar mais do que receber. É interessante isso. Eu lembrei agora de uma frase do Seu Nego, lá da Seara, que eu estava esses dias lá visitando ele, Dona Clarice. Na verdade, ele estava me dando um presente. Ele me deu um celular que ele não estava usando lá, para eu usar no trabalho. Aí ele falou assim, Ricardo, a Seara, nós temos que sempre dar mais do que receber. Que tem a ver com essa frase aqui, né? Nós temos que mais consolar do que ser consolado. Porque se a gente está fazendo isso, nós estamos já vibrando, né? Por mais que a gente tenha problemas, por mais que a gente tenha aflições, essa busca é o que importa, né? E o Senego falou assim, a Seara precisa sempre dar mais do que receber. E tem a ver com essa mensagem da paz, da troca, né, que o Emmanuel nos diz, tem a ver com essa mensagem do Francisco de Assis. E quando o Francisco fala, e é morrendo que a gente vai para a verdadeira vida, na verdade ele está nos dizendo que essa morte da matéria, né, essa morte desse ser humano e esse nascimento desse ser divino, nosso eu divino, né, é meio que a morte do ego, do egoísmo, né, daquilo que é só meu, para o todo, para o holos, para a fraternidade que nós estamos construindo. E o convite para nós nesse domingo, do nosso tamanho, sem nos cobrar demais, dando um passo de cada vez, a gente buscar sim essa paz. E buscar doar mais do que nós precisamos receber. Então, meus amigos, essa era a mensagem. E eu quero deixar aqui uma imagem para a gente celebrar, né, com alegria, de Francisco de Assis, inspirado nele, inspirado na mensagem de Emmanuel, mesmo à distância, que a gente possa se abraçar. Como crianças espirituais que somos, e que nós possamos estar integrados com a natureza, né? Eu fiquei olhando essa foto, falei, olha esse molequinho aqui que está olhando, aquele sapeca, né? Tá sempre querendo saber o que está acontecendo. E essa menininha aqui está se entregando para o momento. Ela está simplesmente desfrutando esse momento. Completamente em paz, né? Nesse momento que nós não podemos fazer um abraço físico, que a gente fique com essa imagem, né? Desse abraço nosso, de aprendizado ainda, nós aprendendo, né? E também esse contato integral com a natureza, com a grande obra divina que é a obra do Pai. Então, com essa imagem, meus amigos, minhas amigas, eu agradeço vocês por mais essa oportunidade, pelas vibrações, pelas boas energias, por essa troca que nós estamos fazendo e convido todos para a gente fazer nossa oração de encerramento, com a graça de Deus. Então, vamos mais uma vez, com essa imagem de amor e de paz, elevar os nossos pensamentos a Deus. Agradecidos, Pai, por estarmos vivos na matéria, pelo nosso corpo físico, agradecidos pela nossa família, agradecido pelas oportunidades que temos de trabalho, de ação, pelas oportunidades que temos de viver e de nos melhorar. Somos gratos nesse momento, Pai, e pedimos que esse sentimento de gratidão nos traga paz, nos traga harmonia e nos traga cura. Que esses mensageiros do alto, esses espíritos amigos, nosso anjo guardião que nos acompanha nessa jornada, nesse momento, se for da tua misericórdia, derrame em nós fluidos de paz, de amor, de luz, iluminando o nosso caminho. E que essa paz, Senhor, permaneça em todo esse domingo, em toda essa semana, para todas as pessoas do nosso lar. Agradecidos pela oportunidade, nós encerramos mais o Evangelho no Lar e lhe pedimos que nos ampare na semana que vem. Que assim seja e graças a Deus. Muito obrigado, pessoal, e até semana que vem. Até mais.